Noite, que a madeira de Deus deite sobre cima daqueles que estão brincando com Deus. A palavra de Deus diz: não brinca. Deus não é brincadeira. Deus não é brincadeira. Povo de Deus, a igreja pentecostal de Deus que liberta está ensinando. Está ensinando as coisas que estão acontecendo. Palavra de Deus, a paz. Ei, senta ali. Quase ali. A palavra de Deus está ensinando a verdade. A Igreja Pentecostal Batista Liberta, o apóstolo Fernando e a bispa Cida. E Deus nos ilumine, boa noite, nos dê força, sabedoria e grandeza, paz e amor. Eita glória! Vamos já no livro de Hebreus. Terminando. Ó, eu tenho uma notícia para passar para vocês que é até engraçado. Não veio dizer que o rato rouba o queijo? Foi descoberto que o exército brasileiro, o general, vendendo arma, metralhadora .50 de derrubar avião, vendendo para os bandidos do Rio de Janeiro. Vendendo bala. Era por isso, meu povo de Deus, que no Rio de Janeiro não parava as balas, não parava de tanta pistola. Padre, bota a cadeira para aqui. Traga a cadeira para cá. Tanta pistola, tanta coisa do exército. Generais, minha gente, me diga uma coisa, pelo amor de Deus, se o Brasil, para aqui, ó, se o Brasil tiver um ataque de outro país, nós vamos ser entregues. Nós vamos ser crucificados por outros países. Porque nós não temos segurança nenhuma. Deu para entender vocês? Estão entendendo? Não tem nada com Lula, não tem nada com Bolsonaro, que isso já vem há tempo, ó. Quando foi agora, foi que estourou a bomba. Vendendo, as metralhadoras .50, eu não sei dizer quantas, mas foi mais de 60 metralhadoras que eles levaram. General, oficiais, gente de Deus, aonde a gente chegou dentro desse país? Povo de Deus, onde é que a gente vai parar? Só tem uma solução: orar a Deus. A saída é essa. Não existe outra. Vamos lá. Ontem aqui eu preguei. O irmão ali gostou do que ele fez, falou com o crente, no livro de Tito. Fala que os crentes, os pastores, são preguiçosos e mentirosos. Está na palavra. Quem assistiu ontem, quem ouviu ontem, ouviu a pregação. São preguiçosos e mentirosos. E aí, meu compadre, aonde é que vai ficar? Onde é que nós vamos ficar? E outros saindo da igreja, outros deixando na igreja, que receberam bênçãos e bênçãos e bênçãos. Porque não quer sair da safadeza, quer continuar na mesma safadeza. Sou eu único, Maria, estamos pregando o evangelho correto. Só eu, não tem outro. Estou pregando correto sim, porque estou pregando dentro da Bíblia. Não estou saindo da Bíblia. Vamos lá. Hebreus, capítulo 2, versículo 5. Jesus, sumo sacerdote, misericordioso e fiel. Jesus o quê? Sumo sacerdote.
Pois não foi ao anjo que Deus sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo. Deu testemunho que? Dizendo. Que é o homem que dele te lembra? Qual é o filho do homem que visite? Qual é o homem? Qual é o homem? Qual é o homem que ele te lembre? Qual o filho do homem que visite? Fizeste por um pouco menor do que os anjos, e da glória de honra o correntes. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos céus e dos pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, das de baixo, fora e do céu. Gente, preste atenção. Essa Bíblia aqui, eu presenteei essa daqui. Está terminando a tua Bíblia. Está bem pertinho. Essa Bíblia aqui está cheia de unção. Essa Bíblia aqui, se você botar em cima de uma pessoa endemoniada, acaba caindo. Porque ela foi mandada por Deus. E Deus mandou eu dar ela a uma pessoa. Aí Maria estava sentada ali. Maria disse, eu queria... É sua. É sua. Domínio, neste momento, porém ainda não vimos todas as coisas a ele sujeitar. Vimos, porém, aquele que por um pouco foi feito, menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pela graça de quem? De Deus. Provasse o quê? A morte. Presta atenção. Presta atenção. A Bíblia, ela é séria. Tudo que eu disser a vocês, se vocês fizerem, vocês conseguem. Tudo. Mas tem que o quê? Fazer certinho. Porque tem muita gente doida para ver vocês fora da presença de Deus, para depois mangar de vocês, depois dizer, você disse que estava na igreja, cadê você aí? Não é? Na prostituição, na miséria, e aí? É o que o povo quer, compadre. É o que o povo quer, porque convém que Deus, por causa de que, por meio de quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos, glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento, autor da salvação deles. Pois tanto o que sacrifica como os que são sacrificados. Veja, viu? Presta atenção. Pois tanto que santifica os que são santificados, por fim de um só, porque Jesus não se envergonha de chamá-lo de irmãos.
dizendo: aos meus irmãos declarei teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Eu te o quê? Louvarei. Teu nome. Outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os meus filhos que Deus me deu. Eu estou aqui, eu e meus filhos que Deus me deu. Presta atenção. Quem tiver celular, que quiser acompanhar, abra aí a Bíblia, que vocês vão ver que eu estou falando a verdade. Não tem problema. Nisto, pois, que os filhos têm participação comum de carne, de sangue, também Jesus igualmente participa dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder de morte, a saber, o diabo. Olha, o poder de morte, a saber, o diabo. Gente, se vocês um dia sair da presença de Deus, não pense que a vida de vocês vai ser boa. O diabo está doido para tomar vocês da mão de Deus. Doido, compadre. Ele está roncando de fome. Porque 99,9% dessas igrejas que estão pregando aí é tudo mentira. Tudo, irmão. Nenhuma está dentro da palavra bíblica. Livrar-se de todos os que pelo pavor da morte estava sujeito à escravidão por toda a vida, pois ele invidamente não socorre anjo, mas socorre a descendência de Abraão. Quer dizer, Deus não socorre anjo, anjo já é dele, ele socorre a descendência de quem? De Abraão. Mas ele aqui está falando, não é da gente. Você tem que entender. Nós não somos descendentes de Abraão. Nós não temos nada com Abraão. O crente que disser que nós somos descendentes de Abraão é mentiroso. Viu? Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, mas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelo pecado do povo, pois naquele que ele mesmo sofreu, quando foi tentado e poderoso para socorrer os que são tentados. Olha aí. Cristo é superior a Moisés. Cristo é superior a quem? Capítulo 3 de Hebreus. Por isso, santo irmão, vocês que são participantes da vocação celestial, considere atentamente o apóstolo. Viu? Sou eu que estou dizendo, não, é ele. Que são participantes da vocação celestial. Considere atentamente ao apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual fiel é aquele que
constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entretanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em que se também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por algum, mas aquela que é edificada, todas coisas é de Deus. Olha, veja, meu, preste atenção nisso aqui. Muito interessante. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquela que é edificada, edificou todas as coisas é Deus. Quer dizer, nossa casa, que foi edificada por Deus, ninguém mexe. Moisés foi fiel em toda a casa de quem? De Deus. Como servo para testemunhar das coisas que havia de ser homicídias. Cristo, porém, como foi filho fiel em sua casa. Esta casa somos nós. Se guardamos firme, outro dia, exaltação da esperança. Gente, é muito difícil você querer mudar. O cara que, ou o homem ou a mulher, que vem do álcool, que vem da prostituição, que vem da mentira, que vem da discórdia, para se purificar, irmão, é complicado. Por que é complicado? Porque exclusivamente não querem ouvir o quê? Quer ouvir? Quando ele diz assim, um disse hoje a mim, eu vou para a minha igreja que eu saí. Veja, eu não saí de igreja nenhuma, graças a Deus. Eu saí de Deus. Essa é a igreja que a gente tem que ser. Não é a pentecostal, não é a batista, não é a poder mundial, não é a universal, nem a católica, nenhuma. Porque Deus não deixou nenhuma igreja. Nós somos o templo do Espírito Santo. Essa daí é que nós somos. O perigo da incredulidade e da desobediência. O perigo. Está vendo aí, irmãzinha? Quando eu falei assim, olha, o perigo da incredulidade e da desobediência. Preste atenção, viu? Por isso, como diz o Espírito Santo, como diz quem? Hoje, se ouvirem a sua voz, hoje, não endureça o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto. Quem foi atentado no deserto? Jesus Cristo. 40 dias e 40 noites. Jesus foi atentado, quanto mais nós. Agora, gente, só falta três capítulos para terminar. Toda. Onde os pais de vocês me tentaram. Onde o pai de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e vieram a minha obra, e me viram a minha obra durante 40 anos.
Por isso me indignei contra a geração e disse: coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Quer dizer, esse povo que se afasta da presença de Deus para ir para outro canto, não conheceram o coração de Deus. Não conheceram. E não vão conhecer, porque a ignorância é tão grande que chega a hora, Maria, de não querer conhecer. Não conhece. Preste atenção. Olha, quando diz assim: assim jurei a minha ira, não entrarão no meu descanso. Quer dizer, aqueles que abandonaram Deus, o Espírito de Deus, que não acreditaram na palavra, não vão entrar onde? No descanso de Deus. Tenha cuidado, irmãos. Tenha cuidado. Tenha cuidado, irmão, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, ame uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chamar hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nós tornado participante de Cristo, e se de fato guardamos firme até o fim, confiança que desde o princípio tivemos, como se diz. Hoje se ouvirá a sua voz, não endureça o coração, como me rebelião. Não endureça o quê? Qual é a voz que ele está falando aqui? A Bíblia. Aqui é a voz de Deus. Aqui não é palavra que eu estou dando da minha boca, não. Aqui eu estou tirando, irmão, diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Estão dando para entender. Então, quem não entender, pergunta que eu respondo. Eu entendo. Vamos lá. Quem foram os que o viram, o mesmo, assim se rebelará, não fora todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Entraram, e quantos que Deus se indignou durante 40 anos. Não foi 4 os que pecaram, cuja cadáveres caíram no deserto? Presta atenção, viu? Quantos 1000 homens entrou no deserto? Vocês sabem? Sabe não, né? 600.000 homens com a data de 21 anos acima. Veja, vou parar aqui um pouquinho para explicar a vocês. Quando Deus tirou Israel, que é Jacó, da terra de Jacó, para ir lá para que era Israel, para ir para o Egito, foi o que aconteceu. Quantas pessoas veio? 70. E essa família cresceu, que quando Deus tirou o povo, que fizeram o ascenso, que contaram os homens, de 21 anos acima, tinha quanto mil? Vocês sabem? Só homem de 21 anos acima tinha 600.000 homens. E caíram no deserto. Olha o que ele diz aqui. Quem foram os que o viram, mesmo assim se rebelaram?
não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? Se rebeliaram contra quem Deus se indignou durante 40 anos. Eles passaram quantos anos no deserto? 40 anos. Sofrendo. Não foi contra os que pecaram, cuja cadáveres caíram no deserto. Foi que caíram no deserto? Cadáveres. Mortos que morreram. Quem jurou que não entraria no seu descanso, senão os que foram desobedientes. Assim vimos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quer dizer, vocês estão aqui, então, mas na hora que você passar a não acreditar, você já passa a ser incrédulo. Você já passa, Deus não lhe mais eu aceitar. Não é porque você está aqui dentro da igreja, não. Na hora que você quiser bater de frente contra a palavra de Deus, como o irmão viu ali ao irmãozinho. Irmãozinho, pastor é preguiçoso e o quê? Mentiroso. Está na Bíblia. Isso para dizer para um crente é a mesma coisa de matá-lo, dar no machado, no pé da orelha, como dá no carneiro, deitar lá, deixa eles com os pés. Porque eles acham que são os santos. E não são, biblicamente não são. Quando ele diz, a entrada no descanso de Deus pela fé. Entrada de quê? No descanso da entrada de Deus pelo quê? Pela fé. Capítulo 4, versículo 1. Portanto, visto que nós foi deixado a promessa de entrar. Olha, será que está coladinho? Nunca foi aberto. Nunca. No descanso de Deus, tenhamos cuidado para não perecer, que alguém de vocês deixe de alcançar lá. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles viram não lhe trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé, que aqueles que ouviram, nós, porém que cremos, entramos, descansamos, conforme Deus disse. Quer dizer, a palavra de Deus, você só vai a um canto, meu compadre, irmão João e Maria, vocês que estão me ouvindo, se for pela fé. Se você não deixar de ouvir tanta miséria que tem por aí, tanta conversa, e não. Quando o cara estiver conversando, você pergunta, você já leu a Bíblia? Você conhece o Evangelho? Conheço. Conhece? O que é que você conhece do Evangelho? Você pergunta a ele, a lei se transformou em quê? Na espiritualidade. A lei se tornou na espiritualidade. Qual é a descendência de Jesus? Pergunta a eles. De onde Jesus partiu? Pergunta a eles. De onde começou a vida de Jesus? Pergunta a eles. Sabe quantas vezes eles vão te responder? Nenhuma, porque ele não conhece a Bíblia. Assim jurei, da minha ira, não entrarão no meu descanso. Veja o que Deus jurou. Assim jurei, da minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse, isso mesmo, que as obras já estivessem concluídas, desde a fundação do mundo.
porque em certo lugar assim disse, a respeito do sétimo dia. Por quê? Porque o número 7 é o número de quê? Da perfeição. No sétimo dia Deus descansou. Está vendo aí? Olha, ninguém devia fazer nada. Preste atenção. Porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. Qual foi o dia? Sétimo dia. Então, quer dizer, aquela igreja, sétimo dia, ela está certa. Baseadamente, ela está indo no caminho bíblico. No vômito, o mesmo lugar. Não estarão no meio de descanso, visto, portanto, que resta entrar em algum aqueles descansos que, por causa da desobediência, não entraram os quais integralmente foram anunciados as boas novas. De novo, determino certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado. Hoje, se ouviram a sua voz, não endureceram o coração. Então, gente, você está na presença de Deus, recebendo a unção de Deus, que a unção de Deus não está dentro da igreja. A unção de Deus está dentro da palavra de quem? Ora, se José lhe tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outros dias. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Quer dizer, ele está mandando você parar que dia? No sábado, que é o sétimo dia. Portanto, esforçamos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, mais contente do que qualquer espada. Repare, viu? Porque a palavra de Deus é viva, é edificada, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Olha, junto à medula. E repare, vou marcar, viu? Preste atenção. Preste atenção quando eu digo a vocês, vem assistir a palavra de Deus. Ela tem poder, olha. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e
penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é a pé para julgar os pensamentos, propósito do coração. Não há criatura que não seja manifestar na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e impostas aos olhos daquele que temos de prestar conta. Quer dizer, tudo que você faz, tudo que você diz, você está onde? Nos olhos de quem? Nós podemos aqui mentir? Nós podemos aqui levantar falso? Nós aqui podemos trair alguém? Se nós servimos a Deus, nós temos que ser o quê? Puro. Como é que dá o nome? Irrepreensível. Por que negada corre daqui? Por que corre? Porque está errado. Ele não quer sair da miséria, quer continuar na mesma coisa que andava fazendo. E aqui a palavra não aceita. A palavra não aceita. A palavra tem poder. E não adianta estar discutindo com ninguém. A Bíblia diz que não deve estar discutindo com ninguém. Dê a palavra e saia. Deixa aquele doido ficar lá conversando besteira. Quando ele diz assim, ó, Jesus, o sumo sacerdote eterno. Tanto pois Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que adentrou nos céus, conservamos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximando-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontramos graça para juntar em momento oportuno. Não é a senhora não, irmã Graça. É a graça de Deus. Preste atenção. Capítulo 5, versículo 1. Então, quer dizer, olha, já vamos em 2056 páginas. Pregando. É moleza não, velho. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentro dos homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, e ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Por esta razão, devo oferecer sacrifício pelo pecado, tanto do povo como do sumo sacerdote. Quer dizer, você não vai aguentar ouvir a palavra de Deus, porque Deus deu a você uma porcariazinha, você já se acha que é o quê? Dono da cocada preta. E não é. Não é. Aqui ele falando. Tudo que está acontecendo, irmão, Deus está falando aqui.
ninguém torna esta honra para si mesmo, não sei quanto chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Chamado de quem? De Deus. Ninguém muda. Eu mesmo fui chamado por Deus para fazer essa obra. É por isso que eu estou aqui, em pé, passando altos e baixos, passando todo tipo de humilhação e discórdia. Mas eu estou aqui na presença de quem? De Deus. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para que se tornasse sumo sacerdote, mas quem glorificou foi aquele que lhe disse: você é filho, hoje eu gerei você. Foi que Deus disse a Jesus: você é filho e eu gerei você. Em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre. Quer dizer, eu sou sacerdote para quê? Para sempre. Ninguém tira essa posição. Ninguém tira. Porque eu fui chamado pelo Todo-Poderoso. Eu não fui chamado por homem, nem igreja velha de ninguém. E é a coisa que eu não gosto. Quando ele diz: segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas e oração, súplica a quem pedia livrar da morte. Fui ouvido por causa das suas referências. Embora você, filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tudo sendo aperfeiçoação do torno e se ator de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não estou aqui porque quero não, irmã. Nem pense, eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus. Porque se fosse para mim querer, eu estava aqui? Nunca, nem de graça. Podia me dar milhões. Porque você vê, compadre, o cara recebe uma bênção, recebe uma cura, recebe uma libertação, está numa situação difícil. E depois diz: eu estou saindo porque eu vou para a minha igreja. Vai não, pô, tu vai para o cabaré, para a zona. Tu vai tomar cachaça, se prostituir. Tu não fica na presença de Deus, porque sabe que com Deus a madeira deita. Concorda comigo? Quer se tapear. Porque a pior coisa de vocês, da gente, é nós querer o quê? Se tapear. Dizer: não, eu estou fazendo isso por causa disso. Não quer, pô. Para você querer, você tem que mudar. Quando Deus diz: você, quando aceita Jesus, você é uma nova o quê? Mas quem quer ser nova pessoa? Tem? Como eu vi o pai daquele dali dizer ontem a mim, eu fiquei alegre. Eu quero que o meu filho seja um empresário. Eu quero dar ao meu filho o que ele não teve. Graças a Deus, apóstolo, o meu filho dá outro. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa mais gratificante do que uma pessoa dizer: meu filho mudou, minha mulher mudou, meu marido mudou.
minha vida mudou. Tem coisa melhor para o profissional do sacerdócio? Não existe. Quando ele diz assim, ó, a esse respeito temos muita coisa a dizer, coisa difícil de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Ó, ó, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo vocês que não vêm ouvir a palavra de Deus correta, é o que Deus diz? Esse respeito temos muita coisa a dizer, coisa difícil de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Preguiça de quê? Pois quanto já devia ser mestre. Ó, aqui tem muita gente que vai ser mestre. Não adianta querer correr. Corre mais caro. Mestre, levando em conta o tempo descoberto, vocês têm novamente necessidade de quem? De que se ensine quais são os princípios elementados dos oráculos de Deus. Passará a ter necessidade da lei, de leite e não de alimento sólido. Ore todo aquele que se alimenta de leite, interperia na palavra da justiça, porque a eclipsia mais o alimento. Quer dizer, fosse para mim deixar, eu já tinha deixado. Mas eu não sou doido de deixar a palavra de Deus. Para quê? Eu vou fazer o que nesse mundo? O que é que esse mundo tem para dar a gente? Me responda vocês. O que é que esse mundo tem para dar a alguma pessoa? Cansaço, fadiga e doença. Mas a Bíblia diz: sólido para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades insensatas para denunciar e não somente o bem, mas também o mal. Gente de Deus, eu queria que Deus tivesse me dado uma oportunidade que vocês estão tendo aqui de ouvir a palavra de Deus. Eu estou com 66 anos, nunca tive essa oportunidade de alguém pregar para mim. Nunca. Tive sim, quando eu era pequeno, meu tio José, na fazenda, o que era que ele fazia? Ele botava nós na mesa, botava um candeeiro desse tamanho, ele mesmo lia a Bíblia e passava para a gente. Dali eu comecei a ouvir, eu era pequeno, 10, 12 anos de idade. Minha mãe é operada, e minha mãe só vivia mais no hospital do que em casa. Minha mãe naquela época teve que ser arrancado o ovário, o útero e tudo, com câncer. Mamãe vivia isso, enfermagem, e mamãe ficou boa. Mamãe morreu com 80 e tantos anos. Mas não via falar na palavra de Deus. Porque quem disser a mim, eu vou chamar na cara dele de mentiroso. Eu tenho muita coragem para chamar. E eu, cidadão dessa cidade aí, aqui não tem mais gente, essa senhora
fora aí ouviu falar na palavra de Deus correta? Ninguém. Eles diziam o que eles queriam, o que eles inventavam. Ele não dizia o que estava escrito na Bíblia. Por que eles não diziam? Porque eles tinham medo de o povo começar a entender e deixar a igreja. Era o que a igreja católica fazia. Não ler a Bíblia. Ninguém tinha direito de ler a Bíblia. A Bíblia ficava lá em cima do móvel aberto. O cara passava assim, ó, se assombrando com a Bíblia. Há 50 anos atrás, há 55 anos atrás, mulher não podia pegar na Bíblia, não, era proibido. E o homem só pregava a Bíblia, o padre, virado as costas para o povo. Ele não pregava de frente, como eu estou pregando, não. Ele pregava virado as costas. E ele dizia o que ele queria. Porque ninguém estava. E eles pregavam, a maioria, eu entendia, eles pregavam em latim. Latino, como dizia aquele. Hoje não. Nós estamos pregando a Bíblia à vontade para vocês ouvir. E ainda dizendo mais, quem quer perguntar alguma coisa? Não é isso? Por isso, deixando os princípios, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Avançamos para o que é perfeito, não lançando de povo a base da arrependimento, de obras mortais e da fé em Deus, ensinando de batismo e da imposição das mãos e de ressurreição dos mortos. O juiz eterno. Isso faremos se Deus permitir. Vocês veem quando você chega aí que eu vou orar em vocês, como é que eu faço? Só faço contato? Não precisa mais do que isso. Não precisa aquela gritaria que eles falam. Não precisa. É errado. E impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminado, provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo. Nós aqui tem que se tornar o quê? Participante do Espírito o quê? Santo. Provará a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindo e caíram sim. Impossível outra vez removê-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificados para si mesmo. Filho de Deus, impõe-se a zombaria, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz plantas úteis para aqueles que com combustível recebem pressões da parte de Deus. Quer dizer, a chuva que manda alimento, que manda comida, recebe a bênção de quem? De Deus. Mas se produz espinhos, ervas daninhas, rejeitadas, esta perpetuada da maldição, e o seu fim é sim. Quer dizer, o fim desse povo que faz o mal é isso, acaba, não adianta. Quanto vocês mesmos, amados, ainda que falássemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que você fizeram, de amor
que mostraram para com o seu nome, pois vocês se vieram, ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo espinho para a planta, certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos nas imitadores daqueles que pela fé, pela paciência, herdaram as promessas. Quer dizer, nós estamos terminando por aqui. Nós aqui estamos pelo quê? Pela fé e pela paciência. Amanhã a promessa de Deus e inutível. Quer dizer, eu estou aqui pregando para vocês o quê? A palavra de quem? Eu saí 1 minuto da palavra? Eu disse outra palavra? Eu preguei uma mentira? Se for mentira da Bíblia, não tenho nada com isso. Eu tenho o direito de jogar o que está escrito aqui. Se alguém mudou, problema de alguém. Vá se acertar com Deus. E Deus é testemunho disso. E vocês também são. Vocês não brinquem com Deus. Eu mesmo digo a vocês toda hora, se eu tivesse alguém, pai, e vocês, irmão, e vocês que estão me ouvindo aqui, Maria, vocês, alguém tivesse me ensinado a fazer o que eu faço com vocês, eu não tinha caído onde eu caí. Porque você, desde a hora que você se recusa de ouvir a palavra de Deus, você cavou o seu buraco. Cavou. Pode se preparar, não tem carreira. Se lasca, não vai muito tempo não. O prejuízo é grande. Porque Deus não é homem que prometa para não fazer. E nem homem que se arrepende do que faz. Você jura a Deus, ó, eu digo a você assim, meu Deus, sempre o povo diz, me salva, meu Deus. Mas Ele vai te salvar como se tu está todo errado? Ele vai te dar uma vitória como se tu estás na prostituição, na mentira. Ele vai abrir teus caminhos. Eu vou para a igreja católica porque lá abre tudo. Não, o demônio está ali dentro. Se o padre não pregar a doutrina de Deus, o que Deus diz, ele está o quê? Responde, pô. Ele está errado. Se o pastor está na igreja pregando só bênção, só que você vai enricar, você vai montar? Não. Olha que a palavra diz aqui, ó. Quando chovem, nasce pasto. E ali nasce também o quê? Espinho. Nasce a comida para você comer e nasce também o quê, irmão? O espinho para lhe furar. Aí você vai ter que saber dividir. Hein? O joio e o trigo. Tipo o joio e o trigo. Eu nunca pensei que depois de velho eu ia aprender a Bíblia. E hoje eu aprendi. Quando a Bíblia fala que pastores são preguiçosos e mentirosos, por que ele está dizendo isso? Por que essa palavra que ela está dizendo isso? Ele está falando de todo, de padre, de tudo. Porque eles estão sendo preguiçosos porque não estão pregando a Bíblia. E mentirosos porque eles não estão
pregando o que está dentro da Bíblia, compadre. Tem 2 defeitos. Mentira e preguiça. Preguiça é pecado. E quem é pai da mentira? Satanás. Qual é mais fácil? Carregar água numa panela? Ou numa jarra? Ou numa quartinha? Levar para casa, encher um jarro, encher um pote? Ou carregar água numa tampa de garrafa? Não pode, né? Mas aquela água só vai ali se você tiver dom com um pote. Se o pote não prestar, ele quebra. E você perde todo. Gente, Deus toma, Deus dá e Deus toma. Deus abençoa e Deus amaldiçoa. Quem pensar que Deus é bom, coma ele por bom. Eu não. Porque eu sei o tamanho da ira de Deus. Foi que Deus fez com o povo de Israel. Foi que Deus fez com o povo de Jacó, de Israel. Levou para o deserto. Disse, deixa meu povo ir para o deserto orar a mim. Prestar oração. Prestar louvor a mim, que é a mesma coisa. Oração. Deixa, Moisés, leva meu povo. Foi o que o povo foi fazer lá no deserto? Eles foram orar? Não. Eles foram brigar, roubar, se prostituir. Hein? Fazer bezerro de ouro, adorar outro Deus. Porque eles eram safados, eles já vinham fazendo lá atrás. Eles vinham. É a mesma coisa de hoje. A mulher, o homem, o rapaz que vive lá atrás no erro, tem que ter muita força para ele ir para a verdade, porque senão ele vai continuar no mesmo. A pregação está aqui. E ela está muito clara. Está ou não está? Ou ela é mentira? Quando Deus disse o joio e o trigo. Cuidado. Que Deus sabe o nosso. Ele tem o direito de ler a nossa mente, que a gente está bem. Antes de você pensar, ele já. Será que ele tem um computador grande? Pela quantidade de gente no mundo inteiro? Olha a esculhambação de Israel. Olha aí. Eles acabando com todo mundo. Destruindo. Porque existiu uma guerra em Israel. Foi a guerra dos 6 dias. Hein? Mas ali a Palestina não é Palestina. Ali é os terroristas que estão ali dentro, não é o Estado da Palestina. É o Hamas. Que eles saíram da Palestina. Eles são terroristas. Eles chegaram numa cidade como essa no Brasil, em Brasília, em Juazeiro, eles explodem, não querem nem saber. Eles têm eu não sei direito, que eu não procuro nem saber, mas eles dizem que se matar, eles enchem de bomba e explodem. Se ele se matar, tem 10 virgens esperando ele lá no céu. Vocês sabiam disso, não? Eles são loucos. Sabia? 10 virgens. Eles são mortais. Eles não acreditam na morte. Eles são homens bons. Então vamos orar a Deus, que você vê que a prova é tão grande que Israel, que o mundo todo está dando cobertura para Israel. Todo mundo. Eu não sabia, Israel foi para uma guerra de 6 dias. Acabou com 9 países. 6 dias. Será que Deus estava no meio de Israel?
E Israel era bem pequenininho, não tinha força de nada não. Estava começando. Vamos para a história ligeirinha de Davi? Sansão, Golias veio para matar quem? Acabar com quem? Israel. Quem vai? Você e o exército tudo com medo de brigar com Golias. Eita Deus! Foi que Deus fez. Levantou quem? Davi. Os irmãos de Davi, os homens grandes, pensou que ia ser tudo de Deus. O pai disse, esse daqui, esse disse, não, ô rabachore, salamandai. Vai buscar aquele pequenininho ali. Está faltando um. Tá, mas ele é o menor, é o mais novo, mas é ele. Trouxeram Davi, tamanho de um grilo. Aí Davi vai brigar com quem? Golias. Matou com uma pedra. Será se a força de Deus é grande? Deitou no chão, cortou no pescoço. Isso aqui é honra e glória de quem? De Deus. É esse velhinho aqui, sozinho, pregando. Eu sou um Davi. Eu sou um Davi. Que eu tenho derrubado tantos gigantes. Sozinho. Não adianta. Porque Deus é Deus. Pai nosso que está no céu, seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia das hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória para sempre. Amém. Quem trouxe alguma oferta, se trouxer,